Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nos encontramos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por termos vocês todos os dias conosco estudando a Bíblia e também por Deus nos conceder este dia de vida e estes momentos para estudarmos a sua Palavra. Queremos agradecer a todos vocês, onde quer que vocês se encontram, e também aqueles que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos diariamente. Mandamos um alô especial para a nossa irmã Antônia, lá de Manaus. Ela está feliz e agradecida porque a filha Lígia está completando hoje mais um ano de vida. E a sua mãe, Antônia, está desejando a você, Lígia, muitas felicidades e muitos anos de vida. Nós aqui do canal Hora Tranquila também. Marli Abreu Lima, de Alto Horizonte, em Goiás. Sônia Pires, de Arujá, em São Paulo. Emílio Wagmacher Neto, de Sobreiro, no Espírito Santo. Maria Júlia, de Apodi, no Rio Grande do Norte. Maria Nochele Donazan, de Piracicaba, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pelo dia de vida que estás nos concedendo, por este momento que teremos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, cada irmão, cada amigo, onde quer que esteja. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um enfrenta, que cada um de nós tenhamos então a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra, e abençoe todos aqueles que nos pedem orações e também os aniversariantes. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo da semana, e esta semana nós falamos então a respeito do grande sacrifício que Deus, através de Jesus, realizou por cada um de nós, por cada ser humano. Jesus, ele fez aquilo que jamais poderíamos pensar que alguém faria por outra pessoa, que é dar a sua própria vida. E como nós dissemos aqui esta semana, Jesus, quando ele encarnou e se tornou um de nós, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Jesus, quando ele tomou a decisão de deixar o seu trono lá na glória e vir a este mundo, ele já sabia que ele estava vindo para dar a sua vida pelos pecadores, seres humanos, todos os pecadores de todas as épocas. Jesus levou sobre si o pecado de toda a humanidade. E Jesus, então, é retratado aqui em Isaías, no capítulo 53, é um poema do profeta Isaías falando do servo sofredor. Aqui o profeta Isaías, ele diz que o meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. É claro que nós imaginamos Jesus como nós vemos, nos desenhos, nas gravuras, nos filmes. Jesus retratado com uma aparência bonita, um semblante bonito, ele se sobressaía dos demais, das demais pessoas que estavam ao seu redor. Jesus sempre com uma roupa bonita, colorida, mas conforme nós lemos na Palavra de Deus, amigos e irmãos, Jesus, ele era como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Eu creio que muitos dos nossos irmãos moram em algum lugar onde existem plantações e sabe o que é uma terra seca, uma raiz em terra seca. É uma raiz rígida, é uma raiz feia, é uma raiz que não tem praticamente vida nessa raiz, por causa da sequidão da terra. E Jesus era como uma raiz em terra seca. Jesus, como nós lemos aqui em Isaías, ele não tinha beleza nem formosura, ele não tinha nada que atraísse as pessoas para ele por sua beleza física. Por exemplo, quando o povo de Israel quis ter um rei,
Deus permitiu que eles tivessem um rei e foi escolhido então Saul. Saul era um jovem bonito, alto, se sobressaía sobre os demais da sua época. Ele era vistoso e então as pessoas escolheram Saul para ser o rei. Nós encontramos também outras pessoas que tinham porte físico, eram atraentes aos olhos humanos. Por exemplo, Sansão, ele era forte, possivelmente ele era também esbelto. Absalão, filho de Davi, também era forte, alto, esbelto. Então as pessoas olhavam para a aparência desses seres humanos. E Jesus não tinha essa beleza física, Jesus não tinha formosura para atrair as pessoas, os olhares das pessoas. Quando Jesus estava no meio da multidão, junto com seus discípulos, ele era semelhante aos discípulos, ele não tinha nada de beleza que sobressaía dos demais. Jesus era judeu e ele parecia como todos os judeus, só que as pessoas, ao pintarem Jesus em quadros, gravuras, desenhos e filmes, eles apresentam um Jesus bonito, um Jesus atraente. E nós, quando vemos então uma foto ou um desenho e que retrata, por exemplo, aquela época que Jesus esteve aqui na Terra, nós logo identificamos Jesus, não é mesmo? Pela aparência, pela roupa que eles pintam, né? Mas Jesus não tinha nada disso. Jesus, amigos, o que ele tinha era amor pelo ser humano. Jesus, ele tinha simpatia, ele tinha empatia pelos que sofriam. Jesus sofria junto com aqueles que estavam sofrendo. Jesus, sempre quando era procurado por alguém, ele estendia a sua mão, ele curava, ele realizava milagres, transformação de vidas. Jesus perdoava pecados. Isso era o que Jesus fazia. E então, Jesus, ele foi levado a julgamento, porque, segundo os fariseus, ele blasfemava dizendo que era Deus, porque ele perdoava pecados. E Jesus então era odiado pelos líderes judaicos da sua época. Jesus era sempre perseguido pelos escribas, pelos fariseus, querendo pegar Jesus em alguma falta. Mas Jesus, amigos e irmãos, ele, na sua humanidade, ele viveu uma vida perfeita, ele nunca foi pego em nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Por isso que Jesus pôde morrer por cada um de nós. E aqui, se você ainda não leu, leia o capítulo 53 do profeta Isaías. Aqui vem dizendo, ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Irmãos, nós precisamos refletir em tudo isso que Jesus fez por cada um de nós. Jesus, ele nos ama de tal maneira que, se fosse necessário ele morrer novamente, ele morreria por cada ser humano. Mas, segundo nós conhecemos na palavra de Deus, o sacrifício de Jesus, ele foi único e é eterno, não precisa ser feito novamente. Jesus, ele pagou o preço do pecado de cada ser humano. Agora, nós precisamos reconhecer o sacrifício que Jesus fez, aceitá-lo em nossa vida, pedir perdão dos nossos pecados, abandonar os pecados e viver uma vida com Jesus, caminhar com Ele dia a dia. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, por tudo que Jesus fez por nós. Se não fosse esse desprendimento de Jesus, de deixar o seu trono lá na glória e vir a este mundo morrer por cada ser humano, nós estaríamos perdidos para sempre. A nossa única esperança de salvação e vida eterna está em Jesus, que morreu por cada um de nós. Então, nós precisamos refletir neste grande sofrimento. Cristo, ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Agora, o que seria do pecado?
uma vez que nenhum ser finito podia fazer expiação. Somente aquele que tem vida em si mesmo é que poderia pagar o preço do nosso pecado. E isso foi o que Jesus fez por cada um de nós. A cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. E nós precisamos então ir a Jesus, assim como nós estamos, confessar os pecados, pedir perdão, Ele nos perdoa e Ele nos transforma, Ele nos dá forças para nós seguirmos nesta caminhada rumo aos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aceitar este sacrifício cada dia em nossa vida. Por quê? Porque todos os dias nós falhamos, nós pecamos. Então todos os dias nós temos que ir até Jesus e confessar os erros, os pecados e pedir perdão e seguir caminhando. A nossa vida espiritual, ela tem altos e tem baixos, mas nós precisamos estar sempre confiantes de que em Jesus nós somos mais do que vitoriosos e que com certeza nós estaremos com Ele quando Ele vier nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que Deus nos dê um feliz sábado, um bom final de semana. Nós voltaremos no domingo dando sequência a esta série Isaías, Mensagens de Consolo, e nós vamos ainda em Isaías falar sobre o amor que precisa nos envolver e o amor que nós precisamos colocar em ação pelos nossos semelhantes. Não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.